Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui em nossos estúdios ele, que como piloto de avião veio aterrissar em Santa Helena de Goiás e se tornar um dos maiores empresários no ramo do varejo santelenense. É ele, o proprietário do Supermercado para Todos, senhor Olegário Domingues Garcia. Senhor Garcia, boa tarde e obrigado por participar aqui do Papo Ligeiro. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando neste Papo Ligeiro, né? Boa tarde também a todos aqueles que passaram por essa cadeira, né? Eu quero dizer para eles uma boa tarde também e dizer que aprendi bastante com eles e hoje estou aqui me colocando à disposição para contribuir com alguma coisa, né, que for possível. E vai contribuir muito, seu Garcia. Mas antes, eu quero lembrar e pedir para o pessoal que nos acompanha aqui para seguir a gente no Instagram e inscrever-se no YouTube. É Papo Ligeiro, tudo junto. Eu queria aqui falar um pouquinho do início do supermercado. Senhor Garcia, quando falamos no Supermercado para Todos, logo nos vem a imagem de Santa Helena. É uma empresa que tem 52 anos de história, que foi iniciada pelo seu sogro, o senhor Antônio, em 1972 e veio rompendo décadas e se transformando na maior rede de supermercado da cidade, Santa Helena, com mais de 150 funcionários. Sinônimo de confiança, de inovação e, como diz o slogan, uma família servindo a sua. Como foi o início do armazém, Pegue Pague e agora Supermercado para Todos? Bom, eu faço parte da segunda geração, né, o fundador, o senhor Antônio Gonçalves, meu sogro, né? Então, eu vim de outra atividade da vida. Eu cheguei em Santa Helena, puxado pelo algodão, né? Na época, eu estudava em Jaboticabal, no estado de São Paulo, e lá a pessoa da aviação havia comprado 10 aviões, né, naquela época e precisava de pessoas para ajudá-lo. E passou lá pelo colégio e pediu, né, 6 técnicos. Né? E eu, quando falou que era aviação agrícola, eu já na hora abracei a turma. Eu já me incluí na turma e foi dessa forma que eu vim no fim do término do curso do ano. Já vim preparado para essa missão, já vim para Santa Helena de Goiás. Né? Como piloto, então? Não, eu cheguei como técnico agrícola. Uhum. Né? Estando como técnico agrícola na aviação, no meio de piloto, 10, 20 pilotos que a companhia tinha lá, e eu já tinha esse desejo, um dia, ser um piloto agrícola. Porque eu, como naquela época de jovem, né, a gente tem os sonhos, as ambições, imagina o que a gente pode ser no futuro, eu visualizava que se eu fosse um técnico agrícola, um agrônomo, ou um piloto agrícola, que eu iria a dominar uma região, um setor, e poderia ser aquela pessoa de sucesso que todo jovem, todo adolescente, todo estudante deseja. Uhum. Então, estando no meio dessa turma, eu já comecei a estudar. Primeiro salário que eu recebi, eu fui para o Rio de Janeiro, comprei todos os livros de aviação que tinha para estudar, e no meio da turma fiquei 3, 4 anos estudando até juntar o dinheiro, fazer os cursos. Né? E aquilo que eu não sabia, eu perguntava para eles, e só fui no aeroclube fazer a inscrição e os exames. Né? Chegando lá, o piloto, o instrutor da turma, daquela turma do aeroclube, viu que eu se destacava, porque eu estava preparado não só para um piloto privado, mas para uma aviação talvez de PLA, né? Pilotos de linha aérea. Então, comercial. Então ele percebeu que eu estava com conhecimento e me segurou. Então essa foi a primeira porta que se abriu para mim dentro da aviação e como jovem, né? Uhum. E então lá eu fiquei, terminei os cursos, terminei fazendo o meu curso piloto privado, que foi assim muito rápido, né? E já comecei a estudar instrutor, porque eu já estava trabalhando num aeroclube, então já
formei também piloto comercial, em seguida instrutor de pilotagem. Então eu dava aula, dava instrução de pilotagem e logo em seguida teve um pessoal que comprou um avião novo, queriam desbravar aqui no Xingu, no Mato Grosso, Ares, né? Naquela época falava muito em cacau, seringueira, essas coisas. Então, eu também já fui contratado para voar nessa companhia, nesse pessoal. Então, eu atendi o aeroclube e a vida particular, né? Aí eu já saí numa posição mais vantajosa, corajosa, mais vantajosa, né? Aí decidi casar e fui buscar minha esposa, né? Aí já tinha condição para casar. E aí que começa a história do senhor no ramo do varejo, né? Quando a gente fala no início do Supermercado para Todos, a gente fala muito da história do seu Antônio, que é o seu sogro, né, que já tinha esse viés quando morava em São Paulo e veio para Goiás com isso, né, muito, vamos dizer assim, ele já tinha essa característica de empreendedor, de empresário. E o senhor, a partir de um momento na vida do senhor, juntamente com a esposa, o senhor, vamos dizer assim, o senhor abraçou a ideia e começou a ajudar o seu Antônio. Como é que foi esse início dessa história na estrutura de varejo, quando o senhor largou a aviação e começou a se dedicar no ramo do varejo? Bom, aí eu tenho que voltar um pouquinho atrás, porque um dia o meu sogro, São Antônio, eu já estava casado lá na cidade de Catanduva, onde eu trabalhava no Aeroclube, e nesse pessoal que tinha fazenda, e eles eram importadores e exportadores de café. Então, a finalidade do avião deles era voar para as regiões produtoras de café e abertura, desbravamento dessa fazenda no Xingu. Então, eu estava lá. E um dia chegou lá em casa o meu sogro, São Antônio, e ele meio que ele estava assim sem jeito, porque ele precisava da minha esposa, precisava da Neuza, para ajudar ele como que fala, a organizar o mercado, que ele havia perdido um pouco o controle. Ele saiu de uma banca de mercado, de um armazenzinho pequeno, construiu a esquina, que era o Pegue e Pague para Todos, e ele ficou um pouco descapitalizado. Antes do Pegue e Pague era lá no Municipal, lá no Mercado Municipal. Antes era no Municipal, depois passou onde hoje é em frente o supermercado, um barraquinho lá. Era tudo muito pequeno, muito... Não, para você entrar dentro do barraquinho dele, você tinha que baixar a cabeça, senão batia a cabeça nas coisas penduradas lá, tão pequeno que era. Mas isso ele era uma pessoa... falando de mais ou menos qual a data? 1970? 74, 76, por aí, né? Nessa faixa aí. Então, aí ele, em frente lá, ele já comprou, onde é o Supermercado para Todos, ele comprou a esquina lá, o primeiro lote, e começou construindo lá o supermercado. E ele se descapitalizou e perdeu o controle. E não só isso, ele era uma pessoa muito boa. Todo mundo naquela época era caderneta, nota, coisa, né? Então aquilo foi acumulando, até que a dívida era maior, as contas a receber já havia um descontrole. Então eu precisava fazer um enxugamento daquilo, e ele precisava então da Neuza. Não tinha cartão de crédito, não tinha nada disso. Não. Então ele foi lá muito sem jeito, ver como fazia, se a gente não queria isso, ofereceu participação e tudo, e ficou nisso. E poucos tempos depois, aquela empresa que eu voava começou a entrar com dificuldades, né? Então foi a hora que a gente decidiu vir para Santa Helena. Então eu já tinha percorrido um espaço que dava para mim voar o agrícola, porque eu vi que voar agrícola não era para qualquer um. É o tipo do voo que ou você voa ou você morre. Então você precisa ter experiência. E quando esse acontecido, eu já tinha uma experiência já bem... E mexer com defensivo também, né? Agrícola, aqueles venenos, aquilo lá tudo também diminui muito a vida da pessoa, né, seu Garcia? Justamente. Talvez aí foi onde que a balança pesou
para a gente definitivamente abandonar esse segmento da aviação, né? E então foi nessa vinda aqui para Santa Helena, no chamado deles, que aí eu já fiz curso piloto agrícola e já então vim voar agrícola, né? Aí voei mais 4, 5 anos aqui em Santa Helena. A empresa começou a deslanchar, né? Então aí já eu vi que era mais importante eu na empresa do que na aviação, que como que fala, na época aquilo que era algodão, que dava muito serviço, estava caindo, né? Então eu achei adequado sair, e sem contar com essa questão de intoxicação. Naquela época os inseticidas que se usavam era muito mais forte, muito mais difícil. Então a gente tinha medo também disso aí, né? Seu Garcia, até a próxima pergunta falando do senhor como empresário. Sabemos que a trajetória de vida do senhor foi uma trajetória de luta, de valentia, de muita fé em Deus e muito trabalho. O senhor é de origem da roça, né? A fala do senhor eu peguei no próprio Instagram. Já trabalhou na enxada, juntamente com seu pai. Cortava madeira no antigo trançador. Foi piloto de avião. Então, como que surgiu o empresário Garcia? Foi de uma necessidade? Foi de uma vontade? Como que nasceu esse empresário que tem dentro do senhor hoje? Então, eu digo que eu tenho o meu lado religioso, né? Sou católico, sou praticante, participo nos movimentos, né? Aprofundo nos estudos da nossa fé, e eu percebo que Deus sempre teve um dedo na vida. E é uma coisa que às vezes a gente não para observar e para refletir, mas a verdade é que Deus põe a mão e o dedo para que você se encaminhe. Então, se eu olhar a trajetória da minha vida, um menino que nasceu debaixo de um pé de café, que não tinha esperança em nada, saiu com muita dificuldade, né, terminou as escolas lá na cidade, que era naquela época, falava-se ginásio, né, acabou para mim, era roça, né? Então aí tem os dedos de Deus. Aparece um homem, né, naquela época, no governador do estado de São Paulo, naquela época, montou as casas da lavoura, né? Porque já se falava que a agricultura, o Brasil seria o celeiro do mundo, né? Então, o governo do estado já antecipou, já criou aquelas Isso casas da meados do lavoura. ano 60, seu Garcia? 64 para 65, por aí, 65 a 67, 8, por aí. Então, aí passou um homem lá dessa casa da lavoura na roça onde a gente morava, e eu já estava na enxada, porque já tinha acabado os estudos para mim. E aquele homem, minha mãe virou para ele e falou: o Olegário quer ser engenheiro agrônomo. Aí ele olhou para mim, olhou para minha mãe, e virou e falou: olha, o agrônomo que toma conta da nossa regional, ele é professor lá na escola de Jabuticabal, que é a melhor escola do Brasil, é internato, não paga nada, e é a melhor escola que o Brasil tem. Vou ver isso aí. Então, ele já encaminhou, ele já foi, procurou, e depois eu voltei, ele falou: ó, tem um exame em outubro, uma seleção, um vestibular, porque vai gente do Brasil inteiro, faz uma seleção, você entra aqui, sai daqui formado, não tem gasto, não tem nada. Aí eu fui, e eu não me lembro se era 90 ou era 120 alunos que tinha lá naquela prova, de classificação. Eu corri o dedo assim, eu era número 87, falei: estou dentro. Então você vê que Deus colocou o dedo para mim nessa posição na vida, né? Já me tirou daquela... Já abriu uma porta, já abriu uma porta, né? E assim foi. Então, como muitas outras fases na vida, se a gente for olhar, a gente vai ver que todas elas teve uma mão de Deus.
chegou a hora do supermercado. Teve um dia que eu me afastei daquilo que eu gostava de fazer, que eu estava bem preparado, que era voar, e tive que assumir o supermercado, né? Eu já era sócio no supermercado, porque tudo que ganhava a gente punha lá, tudo que tinha a gente investiu lá, então eu já tinha parte. Então chegou uma hora que o São Antônio chegou em nós e falou: olha, eu vou me afastar do supermercado, quem tem condição de tocar isso daí é você e a Neuza. Você combina muito bem com seu cunhado João Rosa, Neuci. Então, eu vou vender o supermercado para vocês vão pagar em 2 anos, 4 anos, o tempo. E então, aí que eu assumi o mercado. Até então, eu já estava afastando da aviação, né? Aí afastou de vez, né, da aviação e assumi. Porque a aviação em Santa Helena trabalhava 6 meses, né? Em 6 meses não. Então, 6 meses eu ficava ativo no supermercado. Eu comprava Ceasa, fazia compras no atacado. Eu era o motorista, o carregador. Mas aí quando o senhor não podia estar lá, o sogro do senhor, devido à idade, já sentia a falta do senhor, né? O baque, né? Também, sim, isso é assim. Senhor Garcia, quando o senhor fala que o senhor era uma pessoa assim que pedia a Deus, né, uma ajuda. E o senhor acha que a ajuda veio através do espelho? Quando o senhor pegava o espelho e pedia um socorro pro avião, quem mandou esse avião foi Deus, senhor Garcia? Como é que foi essa história do espelho? Acho que também teve o dedo de Deus aí, né? né? Mal Mas o senhor podia pegou o espelho, bateu lá nele e falou: não, vou ajudar porque ele tá me incomodando aqui, ó. Como que podia imaginar um menino? Eu imagino que naquela época eu teria era a escola primária, então 6 anos é quando você estava na escola primária. Imagino que eu estava entre 4 e 5 anos por aí, né? E brinquedo de menino era arapuca, era estilingue. Não tinha tablet igual tem hoje, né, seu Garcia? Não tem, né? E tinha esse negócio do espelho, né? Então eu pegava um espelho que tinha no banheiro de casa lá e refletia o sol, então até que distância eu jogava esse clarão, né? E eu estava fazendo esse exercício aí de brincadeira, moleque, e ia passando um avião muito alto. E não era um avião muito pequeno, porque ele era bem alto e eu estava vendo. E eu comecei a focar o espelho nele. Falei, vamos ver se eu vejo o sol bater o clarão lá, né? Aí esse avião começou a dar a volta, baixando, até que uma altura tão baixa que eu avistei o piloto lá dentro. Era um pedido de socorro? Aí eu me senti assim, vi o piloto como um super-homem, né? Então, acho que naquele momento nasceu o desejo de voar, né? Porque eu via o piloto um super-homem. Então, é como hoje as crianças veem o desenho do super-homem, eu vi naquela época, né? Mas eu mal sabia, Nilson, que aquele ato que eu estava fazendo de jogar o sol no coisa é um SOS do Código de Aviação. Né? É pedido de socorro, SOS. Assim como acender um fogo. Eu também não sabia, depois que eu estudei a história do senhor, que eu fiquei sabendo. Então aí já nasceu uma vocação aí, que foi cumprida depois. Estamos aprendendo. Antes de continuar, eu queria falar de um parceiro do Papo Ligeiro. Quero aqui falar do Grupo FETS, que é proprietário da água mineral alcalina 13 Tilhas, que é um dos melhores pHs alcalinos do Brasil. Água mineral 13 Tilhas, sinônimo de saúde. Senhor Garcia, queria voltar um pouquinho à infância do senhor. Quando eu volto na infância, que foi uma infância de luta, de determinadas dificuldades, é para mostrar para aquela pessoa que nos acompanha e nos assiste, muitas vezes, que acha que o senhor hoje é um grande empresário, que tudo foi muito fácil, para ver que não é assim. A empresa e o empresário, ela não nasce pronto. Elas são construídas ao longo de uma vida, é igual a família, é igual um filho, né? Então eu queria voltar um pouco na infância do senhor. Em um vídeo do senhor, o senhor diz que quando saiu de casa para estudar, o senhor se sentia muito sozinho. Não tinha aquele negócio de ir para casa dos pais no feriado ou nas férias. Era tudo muito difícil, muito caro. Em momentos como esse, senhor Garcia, o senhor teve medo do futuro? Não, eu nunca tive medo do futuro.
Eu olhava o futuro, mas assim, eu Era um queria futuro chegar incerto. nele, né? Eu queria chegar nele e não sabia como, né? Eu lutava e lutei desesperadamente para conseguir chegar. Graças a Deus, Deus me deu essa coisa de querer as coisas, de vontade de lutar, né? E então eu sempre tive essa vontade de luta. Assim, a sequência da minha vida também eu tenho que colocar pessoas que abriram portas, a minha família que me acolheu, Nada vence o trabalho, seu Garcia. a minha esposa. Dona Neuza, que está aqui presente com a gente no Então, estúdio. eu costumo dizer, é o braço direito ao braço esquerdo, né? Ela passa confiança e tudo que eu vou fazer, O senhor compartilha eu com ela. compartilho, né? E, às vezes ela não entende daquilo, mas se for uma coisa que ela não entende daquilo, mas se ela perceber, ela fala, isso daí não dá certo. Fora, Já tem a visão do negócio, né, Dona Neuza? né? Então tem isso aí. Seu Garcia, queria falar um pouco do empresário e do Brasil. Eu já entrevistei inúmeros empresários de sucesso, como o senhor aqui no Papo Ligeiro. E na grande maioria deles, a gente vê que a empresa e o empresário não nascem prontas, elas são construídas ao longo de uma vida. Na visão do senhor, como que o empresário brasileiro é visto hoje no Brasil? Olha, se você olhar no setor empresarial, né, todo mundo está aí disputando seu espaço, correndo atrás, né, lutando. Agora, a gente tem que falar que há uma divisão entre uns e outros, né? E isso é ruim, né, seu Garcia? É muito ruim, porque todos os lados têm que ter o mesmo objetivo de participação, de doação, de trabalho, né? E muitas vezes o empresário às vezes é visto como um vilão, né? Como uma pessoa que explora, uma pessoa que toma as coisas dos outros, e não é bem assim. Eu costumo dizer lá, por exemplo, no supermercado, eu falo assim, aqui a gente faz o que pode, né? Eu não tenho como, eu não posso abrir mão daquilo que eu ganho, porque senão a empresa não se mantém, ela cai. Isso é pior para todo mundo, é pior para a família, é pior para a comunidade, Muita gente muito depende ruim para daquilo. tudo. Então aquilo tem que avançar, então tem que ter lucro. Se não tiver lucro, a empresa não sobrevive. Não sobrevive. Né? Então eu sempre digo, a gente tem que ter a participação do lucro e tem que investir, né, naquele negócio seu, não ser também aquela pessoa que é ambiciosa, que quer tudo, né, mas dentro do que é possível, do que é pertinente, que você vê que está no seu alcance, lutar. Né? Seu Garcia, o senhor já viveu muitos momentos nesse Brasil nosso. Vamos falar um pouco da inflação? Vamos. Como é que era aquela loucura de marcar e remarcar e marcar preço 3, 4 vezes por dia? O senhor sente saudade daquilo, seu Garcia? Você vai ter que fazer um podcast com a dona Neuza, viu? Porque eu vou falar uma coisa pro senhor. Essa molecada que assiste muito Papo Ligeiro não sabe o que é inflação, não. Não sabe. Isso é mal, viu? Olha, a inflação é a pior coisa que existe no mundo. Ela corrói tudo. É uma coisa de louco, né? Ela corrói os preços, corrói o lucro, corrói o salário, corrói tudo. Ninguém sabe o mal que é a inflação. A gente viveu nessa época de 80% de inflação. Ao mês. Ao mês. A pessoa tinha que receber o dinheiro hoje, ir lá e comprar, porque se fosse deixar para amanhã já não. Exatamente. Já não e comprava. era o que o povo fazia. Corria fazer suas compras assim que recebia, porque quando chegava no outro dia, não era mais aquele preço e não era uma diferença pequena, era uma diferença grande. E da mesma forma, do lado do consumidor, do lado do empresário. Né? Naquela época, eu fazia as compras do supermercado. Chegou uma hora que você fazia uma cotação de atacado, você fazia ela hoje. Se você não fechasse naquela hora, no dia seguinte de manhã, você não tinha mais. Os preços já tinham dobrado, a mercadoria não tinha mais. Você vê a violência que era
a inflação, como que ela E a corroía. inflação só deixava Então, todo mundo pobre, né? chegava a um ponto que eu percebi que falei, olha, compra melhor quem compra primeiro. Então eu já não fazia mais cotação, eu já passava nos atacados da indústria, tem o pedido, quero papo fechado. Isso é muito ruim, né, seu Garcia? Né? Porque a gente não conseguia acompanhar a velocidade da inflação. Eu queria aqui falar do senhor Antônio. Tem uma fala do senhor que diz: Meu Deus do céu, não dou conta de ser o senhor Antônio. E fecha aspas. Em relação à forma como ele administrava o supermercado, podemos dizer que o seu sogro foi a sua maior referência no ramo, no mundo dos negócios? Foi, sem dúvida. Eu aprendi com ele, todos que viveram com ele, aprendeu com ele, né? Ele tinha as palavras certas, ele era aquela pessoa enérgica, né? Mas à mesma hora ele estava brincando, batendo nas suas costas, te jogando uma pegadinha. Então, era uma pessoa cativante, né? E pessoa boa de coração. Não é ser boa para ganhar mérito, era ser boa por boa que era. Todo né? mundo falava supermercado do seu Antônio. Ninguém falava para não, todos. Supermercado Aí o senhor do falou: Antônio. Não, vou trabalhar o nome para todos, que eu não sou o seu Antônio. É verdade isso? É verdade, eu tinha pavor, tinha medo. Falei, mas como que eu vou tocar um negócio desse aqui, que já cresceu, está desse tamanho, sem o São Antônio? E eu não dou conta de ser São Antônio. Então, chegou o dia que realmente nós tivemos que assumir. Então, tem esse lado, essa brincadeira que eu falo mesmo. Falo, olha, e foi um fato. O senhor né? viu que eu estudei a vida do senhor, né? E foi um fato, né? Então eu passei, como eu via que eu não era o São Antônio, então eu passei a focar o mercado, o supermercado para todos, né? Então foi nessa que a gente embarcou e foi até hoje, né? Seu Garcia, o senhor vem verticalizando a produção do para todos, né? Hoje, por exemplo, tem uma granja que atende toda a sua demanda de carne suína. O senhor sempre está pensando em coisas diferentes para agregar? Como é que funciona? O senhor sempre está pensando na frente? Tem algum projeto novo que o senhor pode compartilhar com a gente aí? Alguma coisa? Então, a granja tem um lado que, assim, em 89, 89, a gente pensou em construir essa granja, porque a produção de animais de suínos aqui na região era muito pequena. Você encontrar um porco gordo, então me lembro de sair do supermercado, saía eu de São Antônio numa caminhonete para as fazendas procurando porco para comprar. E às vezes tinha dificuldade de achar. Então, o São Antônio estava numa fase que ele já pensava em se afastar do mercado. Então, foi o momento que a gente investiu na granja, adquiriu a granja para ter sua produção própria de animais, né? Hoje, 100% da carne suína para todos vem da própria granja. Vem da própria granja. Então, a gente tem uma coisa assim, não é uma coisa muito lucrativa ou pouco lucrativa, mas é uma coisa sim, que dá muita satisfação para a gente, pela qualidade que tem. Né? A gente é uma granja pequena, 70, 80 matrizes, mas a gente trabalha com o que há de melhor, de tecnologia, de coisa, de inclusive, tudo. Né? Quero mostrar para o pessoal que nos assiste, eu ganhei uns presentes aqui para todos, inclusive ganhei produtos aqui da granja própria do supermercado para todos. Bacon. Ó, JJ, depois eu vou fazer uma feijoada. Seu Garcia, eu queria falar um pouquinho da importância da família. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito ligada a Deus e à família. O senhor diz que nunca andou sozinho. O senhor agradece a Deus, agradece a dona Neuza, sua esposa, suas filhas, seu genro. A base de um empresário de sucesso é a família, senhor Garcia? É a família. Né? A família é a base de tudo, né? Deus, a família. Deus, a família, né? O dinheiro é consequência, seu Garcia? O dinheiro é a consequência, é a consequência. E o dinheiro nós temos que considerar que não é o mais importante, né? O mais importante seja talvez o bem-estar, a satisfação, a convivência entre a família, né? O temor a Deus, isso é muito importante.
Então, isso são valores que só fortalecem, que é a base de tudo que nós temos, né? Não adianta você ter uma grande fortuna se você está Sozinho. assentado em cima de uma planície de areia, né? Que vai afundar. Então, nós temos que ter base sólida, e o que nos dá a base sólida é a família. É a família, é o temor a Deus, é o respeito, o seu crescimento espiritual, sua vivência espiritual, né? É muito importante essa coisa, porque nós não podemos ser, nós não somos seres, como que fala, que vai ser ligado à matéria, isso, aquilo. Não, nós somos seres que um dia vai voltar para a eternidade, Todos nós somos então no reino, seu nós Garcia. temos que conservar esses valores. Tem uma fala da Maria Aparecida, a Cida do financeiro. Ela agradece ao supermercado para todos, pois ela cresceu junto com a empresa. Ela fala: o senhor Garcia é incansável, ele está em constante evolução, que está sempre buscando coisas novas. Ele não para um só minuto, é admirado por toda a equipe do supermercado. Não é à toa que somos o número 1 da cidade. Fecha aspas, né, a fala dela. Como é ouvir isso de uma pessoa que está há 30 anos na empresa, seu Garcia? Então, essa é uma alegria muito grande, porque são pessoas que valorizaram o seu trabalho, né, valorizaram a empresa onde estão, e a empresa também reconheceu o trabalho dela, a capacidade dela e de todos os outros funcionários que estão lá, né? Isso, assim, se a gente olhar nos dias de hoje, o nível, a quantidade de pessoas que entra e sai, que não têm um objetivo na vida, não sei o que pensam. Então, quando você olha nessas pessoas, você fica admirado, né? Então, A pessoa deixa de trabalhar aqui para trabalhar ali por causa de R$ 30. por causa de R$ 30. Às vezes não reconhece aquilo que a empresa te oferece, não reconhece os valores que ali ela tem, a segurança. Então, a gente pensa assim que é difícil essas pessoas, como que vão se sobressair? Na hora de você escolher um líder, aonde você vai escolher, né? É uma geração muito imediatista, né? Ela quer começar hoje a ser promovida amanhã. E às vezes você procura no mercado hoje, você não encontra qualificação, né? É até um assunto que eu vou tocar, uma próxima pergunta, do Procura-se um Emprego. Há pouco mais de um mês, eu entrevistei um juiz trabalhista. Para fazer essa entrevista, eu estive falando com a rede Açaí Atacadista em 14 estados diferentes, para ver demanda de empregos. Em todas as mais de 21 unidades que nós falamos nesses 14 estados, todas estavam precisando de funcionário. Eu conversei com a filha do senhor semana passada e ela disse que o Para Todos também está precisando de gente. Tá faltando emprego ou é o povo que não quer trabalhar, seu Garcia? Olha, está faltando gente para trabalhar, e gente qualificada também falta. Eu digo assim, muitos empresários muitas vezes estão preocupados hoje se vai faltar energia, se a produção de energia do país é suficiente. Eu já estou olhando esse lado. Nós não temos mais mão de obra para trabalhar, mão de obra especializada em tudo que você precisa. Não tem. Então, o que a gente vê no mercado hoje? A gente vê muitos dos colegas, às vezes, indo bater na porta do seu supermercado na intenção de roubar um ou outro funcionário, né? Principalmente aqueles qualificados, né? A pessoa chega lá e faz uma oferta. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que olhar isso com carinho e começar a formar essas pessoas, né? Achar aquelas pessoas que querem dar oportunidade, crescimento, né? Porque se eu fizer isso, os outros fizer, nós vamos ter pessoas qualificadas. Eu estou falando quando você pensa no segmento supermercado, quando você fala com açougue, quando você fala em padeiro,
né? Quando você fala em cozinheira. Até a Juliana falou que vocês têm a ideia de uma pizzaria, só que por falta de pizzaiolo Não consegue. não né? consegue. Não Então adianta você nem deixa lançar. de empreender por falta de mão de obra, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o sentimento que a gente tem hoje. Você vai empreender como? Se você não tem amparo de mão de obra. Né? Então, se torna difícil. Agora falar um pouquinho do cliente. O senhor é muito grato ao cliente. Tanto que o senhor diz em um determinado período em que o Para Todos estava em reforma e os clientes continuavam comprando, menos tendo que passar em tábuas devido à construção. Na opinião do senhor, o cliente sempre tem razão, seu Garcia? O cliente sempre tem razão. E eu falo mais, o cliente é o rei. Eu fico apavorado, um mercado lá do tamanho do meu, vazio, sem ninguém, vira um fantasma. Então vamos lá para todos, fazer compra, gente. Tem um relato que eu achei bonito aqui do senhor, em relação à mãe do senhor, que o senhor diz em um vídeo que a mãe do senhor é inquieta, né? Sempre está produzindo panos de prato. E parece que o senhor é o maior cliente dela, né? Tem que comprar os panos de prato para ela continuar produzindo, né? Exatamente. Essa inquietude é que dá vida pra gente, seu Garcia. A gente não pode parar nunca de trabalhar? Exatamente, não pode não. É certo isso aí. A minha mãe, nós fomos ao aniversário dela semana passada, fim de semana passado, 94 anos, né? E ela é inquieta, ela tem que trabalhar. E meu irmão me pega no pé, fala, vamos fabricar, vai comprar, porque ela já tem 1000 panos aqui pronto, a gente não pode parar, tem que... Né? Então, realmente, quando a gente tem a mente ocupada, vontade de fazer coisas, a gente está evoluindo. Né? É a sensação de utilidade, né, seu Garcia? Exatamente. A pessoa tem que se sentir útil, né? Já caminhando para o final, nós estamos próximos à eleição agora de 2024 e pensando no próximo prefeito de Santa Helena, na visão do senhor, o que tem que ser feito pelo próximo prefeito para melhorar ainda mais a nossa Santa Helena? O que o senhor acha que o próximo prefeito tem que agarrar e falar, vamos atacar isso aqui, porque Santa Helena precisa continuar crescendo? Pergunta difícil, hein? Eu penso que Santa Helena sempre teve bons administradores, né? Uhum. E muitas vezes a gente não pode atribuir só ao prefeito assim, o crescimento ou a derrocada de uma cidade, né? Eu acho que tudo faz parte de um contexto, né, de empresas que trabalham, né? Então, se a gente olhar no passado Santa Helena, nós vimos grandes empresas que estavam lá que por falha de seus gestores, né, causaram um problema social muito grande. A Coca-Cola, muitos anos atrás, esteve em Santa Helena, né, seu Teve Garcia? em Santa Helena. Mas deve ter uns 40 anos, né, seu Garcia? Mas se você for olhar... Quando fala Coca-Cola, é indústria, né? Por que ela não foi para frente? Por negligência dos seus diretores. Eu não era nem nascido, seu Garcia. Se você vai na outra empresa lá que detém 30%, 40% do município, né, que investiu tudo fora, a empresa deles quebrou e deixou o município numa situação terrível, uma situação de desespero, né? Por isso a comunidade tem que pensar muito naquilo, você, como na gíria fala, colocar os ovos tudo numa cesta só. Tem que distribuir, né? Tem que distribuir. Então não é bom a monocultura, é bom que a diversificação. A diversificação para não entrar nisso. Nós tivemos outros exemplos que até foi falado, se não me engano, aqui no seu programa, a Parmalat, né? Então, a Parmalat foi outra grande empresa que esteve em Santa Helena e falhou. Mas o que foi? Foi prefeito? Não, foi má gestores, né? Foi. Então, a gente tem que olhar esse contexto todo do município, né? E, assim, pelo que a gente vê, todos os prefeitos que passaram por Santa Helena foram pessoas fabulosas, né? Que investiram... Inclusive, nós pegar hoje o João Alberto. O João Alberto, né? Ele foi
uma pessoa arrojada, né? Que trabalhou muito e fez muito, sem desmérito aos outros que passaram anteriormente. Eu acho que cada um fez a sua parte, né? Inclusive, o João, eu tive com ele semana passada, justamente para falar do senhor. Ele falou, Nilson, para falar do seu Garcia, eu falo com satisfação pela admiração e respeito que ele tem pelo senhor. Inclusive, mandei um vídeo que ele fez comigo para o senhor assistiu. Então, o João também é um cara à frente do seu tempo. E quero agradecer aqui por mais um presente, vou colocar ele para a pergunta final. Para nós encerrarmos, senhor Garcia, o que o senhor, como empresário, tem que fazer, na visão do senhor, o que o empresário tem que fazer para um Brasil melhor? Outra pergunta difícil, hein? Só pergunta difícil, Garcia. O Brasil é um país fabuloso, né? Um país riquíssimo, né? De tudo. E eu acho que nós temos que olhar o nosso povo, apesar de que é um povo trabalhador, um povo pronto, um povo alegre, né? Mas nós temos que aprimorar mais a questão do ensino, da educação. O senhor acha que a educação povo. A educação é a principal chave. E combater duas coisas. Uma, a violência, né? O bandidismo que existe, né? Dá medo você falar que vai em São Paulo, vai no Rio de Janeiro. Né? Hoje aqui no estado de Goiás, graças a Deus, parece que diminuiu, mas teve tempo que a gente tinha medo lá no supermercado, a qualquer momento poderia ser assaltado. Né? Então, eu acho que eu visualizo assim, o Brasil começar a alavancar mais, né? Desenvolver essa parte de ensino, preparação da população, o combate à violência, o bandidismo e o combate à corrupção. E o governo gastar melhor, né, seu Garcia? Gastar melhor. A gente vê o que a gente está num segmento de que recolhe muito, que está na ponta, então recolhe muito imposto. A gente se assusta de ver o volume de dinheiro que vai. De imposto, né? De imposto. E às vezes você não vê retorno para isso, né? Para ir lá. O governo ganha mais do que o proprietário, não ganha, seu Garcia? Ganha mais. Ganha mais sem fazer nada, né? Só cobrar. Só cobrar. Então é difícil aí. É isso aí. O senhor gosta de carne assada, seu Garcia? Pode pôr na mesa. Uma lembrança aqui do Papo Ligeiro pro senhor. Tá. Quando o senhor for cortar uma carne de porco lá, o senhor lembra da gente. Tá bom. Não é não, JJ? Muito bom. Agradeço então Senhor Garcia, a todos vocês do Grupo Prado pelo brinde e pela oportunidade de estar aqui falando. Né? Eu me sinto muito honrado de vir aqui e parabenizar você pelo trabalho que você faz. Né? Você é um entrevistador diferenciado, né? Obrigado. Que sabe fazer as perguntas no lugar e na hora certa. E uma pessoa amiga, aberta. Né? Então, eu só tenho que te agradecer e te parabenizar pelo trabalho que você faz. É muito importante porque você leva também conhecimento, você leva muita coisa boa, né? Inclusive, a gente vê nos vídeos, né? No próprio vídeo do João Alberto, eu fiquei admirado de ver ele, fiquei fã dele, né? De ver a desenvoltura dele. A gente conhece ele como um administrador ali, né? Às vezes como São Antônio, né? Também. Mas como o senhor também, como pessoa, eu nunca tinha visto o João Alberto da forma que ele falou. Então é muito importante que a gente passe a conhecer a todos, né? E antes de finalizar também, agradecer todo o público que está nos vendo, aí os que acompanham o seu canal, que estão vendo esse podcast. Agradecer pela paciência de estar ouvindo a gente, e a gente se coloca à disposição lá em Santa Helena de Goiás, supermercado para todos, né, naquilo que a gente puder servir e ajudar. Senhor Garcia, eu que fico honrado pela presença do senhor, pela presença da dona Neuza aqui, é uma satisfação muito grande. Eu era menino pequeno, devia ter uns 7, 8 anos, ia lá comprar chocolate, chiclete no supermercado. Isso marca a infância da gente, né? E então, meu pai sempre com posto ali do lado, então, assim, a gente sempre foi muito próximo, né?
Então agradeço muito o senhor pela presença aqui do Papo Ligeiro, fico honrado com os comentários do senhor em relação aos episódios que a gente lança do Papo Ligeiro, fico muito satisfeito. A gente busca mostrar o lado bom das pessoas, todo mundo tem lado bom, né, seu Garcia? Todo mundo. Então, fica aqui minha gratidão pelo senhor estar aqui com a gente. Obrigado. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um episódio das nossas vidas. Fui!